A estrutura de mercado deve ser a base da sua análise. A primeira parte de qualquer plano de negociação é estabelecer qual lado do mercado está em posição de comando, compradores ou vendedores, demanda ou oferta. Hoje falaremos sobre essa estrutura de mercado e você aprenderá como ler os gráficos corretamente. Então, se puder curtir e se inscrever no canal, faça agora. Acompanhe o vídeo completo e não deixe de participar da maior comunidade de traders do Brasil. O link está na descrição. Ao ler a estrutura de mercado, é preciso prestar muita atenção em uma coisa no gráfico: o preço. O preço lhe dirá tudo o que você precisa saber. Quando o preço está se movendo influenciado pela oferta e demanda, isso cria tendências. Uma tendência de alta é representada por topos mais altos e fundos mais altos. A tendência continuará nessa direção até que um fundo mais baixo seja registrado pelo preço do ativo. A tendência começa a mostrar sinais de fraqueza quando não consegue registrar um topo mais alto. Uma tendência de baixa é a ação do preço com fundos mais baixos e topos mais baixos. A tendência de baixa continuará enquanto topos mais baixos continuarem a ser registrados. Assim que um topo mais alto ocorrer no preço, a tendência terminará. O sinal de que a tendência pode estar se revertendo é quando o preço começa a registrar fundos mais altos ou fundos iguais. Uma tendência lateral ou lateralização é aquela em que há topos iguais e fundos iguais. O preço se move em uma faixa durante esse período de mercado, estando em consolidação. Os mercados podem permanecer em um período de consolidação por um longo tempo. Essa tendência é quebrada quando o mercado rompe a parte superior ou inferior da faixa. Isso pode ser o início de uma das duas primeiras tendências. Esses conceitos óbvios em relação à estrutura de mercado. Agora, vamos aprofundar um pouco mais e compartilhar as sutilezas da estrutura de mercado. O primeiro princípio é o mais óbvio. Para que um mercado esteja em um ciclo ativo, sua estrutura mais recente deve ser aquela em que o preço registra uma alta que rompe a alta anterior. Isso é o que ocorre em um ciclo de alta. Um ciclo de baixa será estabelecido se a última mínima romper abaixo da mínima mais recente do preço. Nesse gráfico horário, você pode claramente ver que o mercado está em uma fase de ciclo de alta, com topos mais altos e fundos mais altos. Para confirmar que uma tendência de alta ou um ciclo de alta está se desenvolvendo de maneira saudável, não basta apenas ver o preço renovando o topo mais alto que a alta anterior, mas também devemos esperar que pelo menos alguns fechamentos acima dessa alta ocorram ou a formação de uma área de suporte como evidência adicional de que o mercado está aceitando e construindo valor. A falta de pelo menos 2 ou 3 fechamentos acima dessa alta pode resultar em um falso rompimento. Embora o movimento ainda tenha seu mérito para se qualificar como uma nova alta no ciclo, a qualidade da perna é pobre em sua natureza. Você deve evitar cair na armadilha de ter uma visão limitada ao aderir apenas a uma análise de um único gráfico. A conduzir sua análise de estrutura de mercado, trata-se de encontrar confirmação em time frames mais altos até chegar ao seu time frame de negociação. Isso significa que se você pretende encontrar um gatilho de entrada naquele time frame, você deve entender quais condições estão dominantes nos time frames imediatamente superiores. Os mais populares nesse caso seriam os gráficos de 4 horas ou diário.
Um erro importante cometido pelos traders ao analisar a estrutura de mercado é permitir que suposições desempenhem um papel muito grande em sua análise. Ao analisar os gráficos, como você determina um topo ou fundo relevante? É esse ou aquele? É por isso que você precisa encontrar uma abordagem mecânica que permita qualificar um topo ou fundo relevante no gráfico. Aqui está minha regra geral. Se um topo ou fundo não alcança pelo menos a retração de Fibonacci na região de 50% do seu topo ou fundo anterior, eu descarto esse movimento de preço como não relevante o suficiente para registrar uma perna válida. Eu quero focar apenas na criação de pernas relevantes e válidas que levarão a novos ciclos e a criação de níveis de suporte e resistência relevantes. Falaremos sobre isso mais tarde. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente. Os mercados nem sempre seguem tendências, e você chegará a um ponto na estrutura de mercado em que a tendência dominante começa a enfraquecer, talvez devido à realização de lucros, retirada de liquidez, intervenção de formadores de mercado ou movimentos impulsionados por dados econômicos. Enquanto em um ciclo de alta a interpretação da estrutura de mercado é direta, você precisa conseguir determinar quando ocorre a transição de uma tendência para uma consolidação. Vamos abordar a transição de uma tendência de alta para uma consolidação. Em primeiro lugar, você deve observar um teste falhado de uma alta válida, ou seja, o preço não consegue romper a alta recente. Em segundo lugar, um teste falhado da mínima mais recente confirmaria que estamos em uma fase de consolidação, que durará até que a alta ou mínima válida mais recente seja rompida, com pelo menos alguns fechamentos acima ou abaixo desse nível. Nesse contexto, não se esqueça de que a consolidação ocorre dentro do contexto de um ciclo de alta. Enquanto os vendedores não conseguirem romper e sustentar abaixo da mínima válida mais recente, a tendência continua em alta. Outro sinal importante que nos ajudará a determinar a saúde do ciclo é o tipo de progresso feito pelo lado dominante que controla o ciclo. Você precisa fazer a seguinte pergunta: os novos movimentos no ciclo estão aumentando ou diminuindo em magnitude? Aqui, mesmo tendo entrado em um período de consolidação no gráfico horário, se medirmos o último topo em relação ao último fundo e a nova alta estabelecida, veremos que esse avanço é maior em comparação ao ciclo anterior. Isso significa que os compradores estão aumentando seu comprometimento a cada novo ciclo, o que indica maiores desequilíbrios de demanda. Portanto, essa é uma pista de que a tendência é de alta. Quando se trata da distância percorrida pelo preço, a magnitude é apenas metade da equação. A outra metade está relacionada à velocidade do movimento. O novo movimento foi criado após um movimento rápido e impulsivo, ou o preço atingiu uma nova baixa ou alta de forma lenta, comprimida e levando muito tempo para se formar. Uma boa regra prática é contar o número aproximado de candles necessários para alcançar um novo movimento. Nesse caso, você pode ver que a segunda perna foi criada com um número menor de candles e em uma velocidade mais rápida. Portanto, o ciclo continua a prosperar de maneira saudável. Uma medida confiável que encontrei para definir metas ao negociar ciclos é medir a projeção de Fibonacci de 100% a partir da mínima válida mais recente até a alta. No TradingView, você pode usar a ferramenta de extensão de Fibonacci baseada em tendências. Você precisa unir o ponto mais baixo, o ponto mais alto e a baixa do retrocesso ou correção como terceiro ponto. Por exemplo, ao analisar esse gráfico, estamos em um ciclo de alta. O primeiro ponto para
para desenhar a extensão de Fibonacci seria no ponto A, o ponto B estaria aqui e o terceiro ponto estaria na baixa desse retrocesso. Isso fornecerá a projeção de Fibonacci de 100% e outros níveis de resistência prováveis, onde o preço pode enfrentar resistência no futuro próximo. Se o ciclo continuar na direção esperada, você começará a apreciar o poder e a utilidade dessas metas para considerar a realização de lucros ou o ajuste de stops, na esperança de obter um lucro maior para sua negociação. Nesse exemplo, observe como esse alvo foi atingido quase exatamente antes que os compradores obtivessem lucro. Outro exercício importante que você deve realizar é traçar as linhas mais imediatas de suporte e resistência, pelo menos 2 para cima e 2 para baixo, com base em uma análise de cima para baixo. Essas linhas devem ser facilmente identificáveis. Aqui, você deve levar em consideração o número de vezes que a área foi testada e, idealmente, deve ser testada no mínimo 2 vezes. Observe também o tipo de reação ocorrida nessa área. Quanto mais forte for a reação, mais relevante será o nível. Além disso, leve em consideração o intervalo de tempo. Quanto maior o time frame, mais significativo será o nível. Aqui eu tracei os 2 níveis mais imediatos de suporte e resistência no gráfico diário e no gráfico de 4 horas. Isso significa que, se você pretende encontrar negociações no intervalo de tempo de 1 hora, deve estar ciente de que pode ocorrer uma potencial reação na estrutura do seu time frame de negociação, ou seja, o de 1 hora, conforme mostrado nesse exemplo. Portanto, você deve estar ciente e antecipar a esse possível resultado, marcando esses níveis em seu gráfico. Isso permite que você saiba quando esperar uma potencial reversão. Se você seguiu até aqui, agora entende que um novo ciclo será confirmado se conseguirmos romper e ter vários fechamentos fora de um intervalo. No entanto, e se rompermos o intervalo atual, mas nos depararmos com uma outra mínima recente imediatamente à frente? Se a distância for relativamente estreita, uma abordagem mais segura é esperar um rompimento do nível mais distante nesse agrupamento de áreas de suporte, o que seria vários fechamentos abaixo do segundo nível, para confirmar o ciclo de baixa. Essencialmente, quando essa situação ocorre, o que provavelmente deseja fazer é ampliar o tamanho do intervalo e aguardar por uma quebra fora dele. Para negociar esses ciclos, primeiro, assumindo que você está negociando no gráfico horário, você deseja garantir que também esteja alinhado com pelo menos o time frame imediatamente superior, o de 4 horas, e idealmente tanto o diário quanto o de 4 horas. Você também deseja verificar se a estrutura de mercado no gráfico horário está em tendência, com vários fechamentos além da última mínima ou máxima válida para confirmar uma nova perna no ciclo. É importante verificar a ausência de níveis de cluster próximos nos time frames mais altos, ou lançamentos de dados econômicos que possam perturbar a estrutura. Prestar atenção tanto na magnitude quanto na velocidade da criação de um novo ciclo. Se a gente estiver em um ciclo saudável com mínimas mais baixas, por exemplo, movimentos de magnitude decente e sem obstrução de níveis nos intervalos de tempo mais altos, preste atenção à retração de 50% da correção. A retração de 50% é uma ótima área para começar a procurar negociações com base em sua técnica de entrada ideal. Alguns traders podem preferir definir ordens limite nesse nível, com um stop a alguns pontos de distância da máxima mais recente. Outros podem preferir um gatilho de confirmação, como o rompimento de uma linha de tendência ou um padrão específico, como uma bandeira ou um triângulo, por exemplo. Ou ainda uma formação específica de price action, como barras de engolfo ou pin bars. De qualquer forma que você aborde suas negociações, a área na qual você deseja negociar deve ter valor com base em perspectivas de risco e retorno decente. Você pode alterar a abordagem de entrada conforme desejar. Pessoalmente, eu gosto de entradas na retração de 50%.
mas você pode também esperar por entradas na área entre 50 e 61.8, também conhecida como a zona de ouro de Fibonacci, ou na retração de 78.6. Na verdade, um ótimo padrão para uma relação de risco-retorno potencialmente alto é estar atento para negociar uma reversão na retração de 78.6 dentro do contexto de um ciclo forte e saudável. Esses trades tendem a oferecer as melhores oportunidades, com um stop estreito e um lucro potencial alto. As extensões de Fibonacci são uma ótima maneira de estabelecer metas de preço ou encontrar áreas projetadas de suporte ou resistência quando o preço está se movendo para uma área em que outros métodos de encontrar suporte ou resistência não são tão evidentes. Se você estiver em uma posição comprada, por exemplo, e ocorrer uma nova alta, você pode usar as extensões de Fibonacci para ter uma ideia de até onde o preço pode chegar. Você tem a opção de decidir se cobre a posição nesse nível. Eu prefiro a projeção de 100% e o próximo nível importante é o de 161,8%. Essa é a forma mais simples de analisar um mercado. A grande vantagem de analisar a estrutura de mercado dessa maneira é manter os seus gráficos limpos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like agora, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E olha só, não deixe de participar da maior comunidade de traders do Brasil. O link está na descrição. Eu te vejo em um próximo vídeo. Um abraço.